Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu tô aqui nesse quadro que eu sou apaixonada, que é o Prof. Cresci. E hoje eu tenho certeza que você conhece esse rapaz aqui, Lucas Lorenzato. Ele foi meu aluno também. Tá pensando o quê? A gente vai ter uma conversa incrível. Eu sou Cíntia Próspero. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, que aqui a gente vai falar sobre educação, sobre vida, sobre caminhos, sobre profissão, sobre filosofia. É um papo muito interessante, muito gostoso. Lucas, dizer o quê, né? Pelo muito amor de Deus. Obrigada por você estar aqui. Obrigado eu pelo convite. Nossa, é muito interessante, porque eu lembro do Lucas, aquele papo de tia velha, né? Aí eu lembro ele pequenininho. Eu tenho certeza que as suas professoras também. Você foi aluno da professora Luciana Ribeiro? Não. Não? Não. Então, mas a Lu deve conhecer, né, Lu? Um beijo pra você. Querido, seja muito bem-vindo ao Prof. Cresci. Esse é um quadro para a gente se encontrar e, enfim, você contar um pouco sobre a sua jornada, como foi a escola para você e os caminhos que te trazem, né? A vida vai te trazendo. Como foi a escola para você, Lucas? A gente estava começando a falar sobre aquela escola. Aquela foi uma escola mágica, né? Eu acho que eu vivi muitos desafios, porque as coisas foram acontecendo muito cedo, assim, na minha vida profissional, vou dizer. E aí, lidar isso com a instituição foi muito desafiador, a rotina, né? Como a gente estava falando, assim. Então, acho que, como foi a escola para mim, foi muito, muito importante o apoio que eu tive em algumas situações para justamente conseguir conciliar esses desafios que foram aparecendo muito cedo. Eu ia falar isso. O Lucas, conta pra gente, Lucas, você é um artista desde muito pequeno, né? A minha mãe tem uma escola de dança aqui em Campinas, desde antes de eu nascer. Então eu nasci dentro da escola foi minha primeira casa, o prédio a escola era embaixo, a gente morava em cima. Então eu nasci dentro da escola. E aí quando veio a primeira turma de dança de rua, eu senti vontade, entrei, eu tinha 10 anos. 10 anos. E aí eu comecei a dançar com 10 anos, na escola, assim, mas eu entrei muito de cabeça, assim, eu lembro muito pouco da sensação, mas é o que as pessoas contam, assim, eu sempre fui bastante proativo, meio líder, tanto que eu fui representante de sala em todas as oportunidades que eu tive na escola. 4ª série, 9º ano, 3º colegial, cheguei na faculdade, eu fui votado para ser, e eu nunca pedi por isso, acho que os alunos, os meus amigos sentiam essa confiança, eu não sei dizer, eu nunca mirei para esse lado, mas eu sempre tive essa áurea meio líder, vamos colocar assim, que me levou um pouco pro caminho que eu tô hoje. E aí, voltando pro colégio. Pro colégio, que eu comecei muito cedo a dançar, e aí as coisas foram acontecendo muito cedo porque eu me enfiei de cabeça dentro da escola da minha mãe e fazia muitas aulas, então eu evoluí de uma maneira bastante rápida. E aí, com 14 anos, a minha mãe ia coreografar a turnê de uma cantora que estava saindo do grupo, que era a Cláudia Leite. Ela estava saindo de Babado Novo e ia virar Cláudia Leite. E aí fez a audição para a turnê. Eu não podia fazer, eu era menor de idade. Mas eu, por ser, além de filho da minha mãe, muito proativo, eu pedi para ficar dentro da sala para ajudar no som, sabe essa coisa assim? Sim. E aprendi de olhar a coreografia que era do teste. A Cláudia não veio para Campinas, era vídeo, né? A minha mãe filmou os bailarinos e mandou para ela escolher a distância. Só que eu apareço nos vídeos dançando no som, no canto. Caraca! E aí, voltando de uma das aulas lá do colégio, a minha mãe me pegou na escola e falou: a Cláudia me ligou, ela escolheu todo mundo e ela perguntou quem era você. Ela fez assim: aquele garoto do canto, por que ele não foi no meio nenhuma vez? Ela falou, porque ele é menor de idade, ele é um aluno da escola, minha mãe desconversou. Minha mãe nunca me tratou como filho dentro da escola. Sim. Tanto que dentro da escola ela não me chama de filho e eu não chamo ela de mãe. É muito louco isso, mas é real. Mas é um combinado, né? E funcionou muito, assim. Até hoje. A gente trabalha junto e até hoje essa relação é muito... A gente aprende muito um com o outro, porque trabalhar em família é um desafio. E aí ela falou, a Cláudia perguntou se a gente não podia conversar com a mãe dele para emancipar aquela coisa toda. E ela falou, Cláudia, é meu filho. Eu não vou colocar ele no show.
A Cláudia, diz ela que implorou, tu não sei o que tem, me ligou e perguntou se eu queria fazer. Aí eu falei, claro que eu quero, imagina. Imagina. Eu tinha 14 anos. Pô. Imagino você, super olhando e de olhar já pegou a coreografia. Eu tinha 14 anos quando rolou esse convite todo. Imagina. Claro, eu já era desenvolvido de altura, eu já tinha um porte para estar ali entre os maiores de idade, assim, não ia parecer um garoto, era alguém mais jovem, mas dava para passar. Acho que a Cláudia viu essa oportunidade, até porque cada bailarino tinha um físico diferente, tinha uma cara, um jeito, eram só homens, mas cada um, eram 5, cada um era meio de um jeito, assim, então foi muito legal entrar nesse corpo. E aí foi isso, só que eu saía pra turnê, aí eu entrei. Aí eu saía pra turnê normalmente na sexta, tinha voo que era de manhã, eu perdi as aulas da sexta-feira. Aí eu fazia show sexta, sábado, domingo, às vezes voltava de madrugada, segunda, ou não tinha condições de ir pra escola, ou não tinha tempo, o voo não tinha chego. Então o meu primeiro e segundo ano no colégio, na instituição, foram quase faltando todas as sextas e todas as segundas. E aí a gente chegou para a reitora na época e falou, olha, a situação do Lucas é essa, vai piorar, e aí, o que dá para fazer? E aí é que a gente foi muito bem recebido. E ela falou, não, então vamos por aqui, a gente tenta negociar por aqui e tal, não sei o que. O Lucas sempre foi muito bom aluno, aquela coisa, eu tinha o suporte dos meus pais, que fez toda a diferença. E a gente fez dar certo, mas primeiro e segundo colegial para mim foi esse desafio de rotina e de estudar as matérias, porque, por exemplo, filosofia era uma matéria que só tinha na sexta, se eu não me engano. Ou só segunda, uma vez por só exemplo. Por semana. E era só um dia na semana. Redação também era assim, eram aulas que eram uma vez na semana, um dia só, né? Então, eu passei anos sem fazer praticamente uma aula de redação. Eu lembro muito de redação e filosofia. Só para falar que o Lucas foi meu aluno no ensino fundamental, né? De sexto ao nono ano, né? Esse desafio veio depois, veio assim. Depois. Porque senão eles vão falar assim, não, então a gente não deu aula pra ele. Imagina. Sim, vamos combinar. O que ficou... eu queria, na verdade, fazer uma pergunta antes. O que é a dança na sua vida? Olha, muitas pessoas já me perguntaram, eu já me embolei tanto para responder, Cíntia, porque a arte, ela é muito subjetiva. Para mim, ela é a maneira que eu consigo me comunicar, às vezes sem falar. Hoje, como professor, como coreógrafo, tem que ter essa comunicação mais clara e objetiva, até para ensino, né, obviamente, mas quando aluno, e fui muito mais aluno, talvez minha trajetória como aluno ainda é maior do que a de coreógrafo e professor, é muito mais o expressar, o fazer sem abrir a boca. E dança, para mim, é falar sem falar, vamos dizer assim. É interessante porque você disse que você sempre foi chamado, né, como representante dos grupos, exatamente pela sua competência de comunicação que vem pelo corpo, né? Vem pela... pode ser. Hoje eu tenho 2 empregos, né? Eu trabalho lá em São Paulo com audiovisual completamente diferente do trabalho da dança, mas quando eu fui contratado lá, um dos meus supervisores falou, eu tenho certeza que a sua carreira artística vai fazer muita diferença aqui dentro. Exatamente. Eu falei, caraca, que legal essa percepção dele também, essa sensibilidade, que às vezes um trabalho tão técnico não tem essa sensibilidade e tal, fica super mecânico, e aí trazer um pouco desse outro mundo, e acho que a gente tem conseguido caminhar. Muito legal. E aí você participou um tempo desse corpo de baile, posso chamar assim? Pode. Né? E aí, como é que foi assim? Você terminou o ensino médio? Porque a gente também não se fala desde então. O aluno foi meu aluno já há um tempo, a gente não vai falar idades nem anos atrás. Né? A gente, imagina, eu fiz os fundamentais com você até 2007, se eu não me engano, 6 ou 7, acho que é por aí a data. Isso. Aí eu entrei no médio, teve essa turnê toda, até o terceirão. Quando entrou o terceirão, reformulou o balé e tal, eu me desliguei e a Cláudia começou a mirar a carreira de outra maneira, e aí entrou o terceirão. E aí aquela coisa, e aí... vai fazer faculdade, eu sempre tive nota boa, até mesmo com toda essa dificuldade. Sim. Eu sempre tive nota, não 9, 10, mas eu não era um aluno que ficava de muitas recuperações. Tanto que a minha oportunidade de estudo era a sala, porque eu não tinha, assim, final de semana para estudar, eu ia para aula de manhã.
À tarde eu ia para as aulas de dança, assim, eu nunca fui um aluno que pegou para estudar pra caramba à tarde. Eu fazia os deveres, os trabalhos aqui e tal, mas o meu tempo era dentro da sala, então não conversa comigo, deixa eu prestar atenção, porque esse é o tempo que eu tenho. Essa é uma coisa muito preciosa que o Lucas está falando, porque a gente foca nisso. A sala de aula é o momento mais privilegiado para você conseguir aprender. Eu tive uma aluna, né, um beijo para ela é atleta de alta performance no basquete e ela não vinha nas aulas à tarde também, porque ela estava no treino e ela tinha as melhores notas. E os alunos perguntavam assim, mas como é que consegue? Porque é isso, né? Foco. É eficiência, eu acho que eficiência. Tá ali naquele momento, tanto que eu sempre sentei muito na frente ou no canto da sala tal, e conversa pra mim na sala não cabia, assim. E até por isso que talvez eu tivesse sendo bem visto pelos meus colegas, assim, para ser eleito orador da turma. Sim. Tipo, pô, não tô fazendo esforço nenhum para isso, mas é porque na sala eu realmente precisava prestar atenção, porque aquele era o momento que eu tinha para aprender e tirar as notas que eu tinha que tirar. Sim, bom, pra passar meus pelo pais processo. também sempre foram super maleáveis de não ficar me exigindo nota 10 o ano inteiro, entendiam que eu tava tentando conciliar essa outra vida que eu tinha escolhido por conta própria, e eles sabiam que eu não ia ser um aluno nota 10 em todas as matérias o ano inteiro, justamente porque eu estava sacrificando horários e tempos de estudo. Então, e para eles tudo bem, porque eles estavam conscientes e me prepararam para isso, deixaram muito claro. Sim. E aí chegou no terceiro colegial, aquela coisa, vai fazer o que da vida agora, né? Sim. E eu digo, pô, agora que eu vou poder dançar o dia inteiro, eu vou me enfiar de novo num negócio que talvez eu não queira estudar. Olha, que interessante. E aí você então não foi? Então, e aí eu fui chamado pela reitora da escola, porque teve aquele teste vocacional, a escola fez esse teste e eu não fui fazer o teste. E eu era representante de sala, orador, tinha um bom relacionamento com a reitora, tal, não sei o quê. E aí mandou chamar minha mãe na escola. Como assim o Lucas não vai prestar vestibular? Aí eu não vou prestar, agora eu vou estudar dança 24 horas por dia. Agora eu vou me jogar no que eu amo. A minha faculdade vai ser viver a aula. Vou morar em livro e workshop, vou viajar ao país, vou fazer o que for. E aí teve a audição para entrar na turnê do balé do cantor Daniel. Eu, com 18 anos, aí eu já podia, entrei e fiz um ano de turnê com o Daniel, mas eu fazia durante a semana aula, workshop, tudo, e final de semana eu fazia essa outra turnê. Mas ficou, vai acabar, aí você começa a ter 18 anos, ver seus amigos, indo para outro lado. O meu pai sempre foi um pouco mais pé no chão e me mostrou o lado ruim da dança, que ele sempre, hoje eles são divorciados, mas ele sempre ajudou a minha mãe na parte administrativa da escola, e viver de arte no Brasil tem as suas dificuldades até hoje, então era um grande desafio, e meu pai sentou um dia comigo e falou: tem vários benefícios esse lado, mas o malefício de você não ter um diploma, ou, enfim, de você não querer fazer um intercâmbio, seja lá o que for, assim, eles me apresentaram algumas possibilidades. E ele falou, a escolha é sua, a minha função só aqui é de te mostrar os dois caminhos, é você que vai ter que escolher. Talvez seja muito novo para isso, mas alguma coisa você vai ter que escolher aqui agora. E aí, o irmão mais novo da minha mãe trabalhava com som para teatro. Áudio para teatro, desenvolvendo sistemas de sonorização para peças de teatro musical. E o teatro musical veio crescendo muito de uns 10 anos para cá, a cena de teatro musical veio muito forte. Fui com ele assistir um dia uma peça no Teatro Renault, que era o antigo Teatro Abril, lá em São Paulo, e que ele fazia o projeto de som para aquele teatro, e me apaixonei por essa parte técnica, porque a operação de som de um espetáculo musical é muito artística. Muito artística. Ela é zero mecânica, é diferente de você mixar uma música num estúdio de gravação, por exemplo, uma banda, vai? Por causa do show ao vivo, a operação desse som, ela é muito artística, ela tem tudo a ver com o que está acontecendo no palco. E ali eu vi uma relação muito, muito forte, entendi que eu tinha uma paixão sonora, assim, a gente fala que talvez um dos sentidos, cada um de nós tem um sentido mais aguçado que o outro, eu fui descobrindo que essa relação com a música era muito apaixonante dentro de mim. E aí me enfiei no teatro e fui trabalhar com som para teatro. Fiquei 2 anos viajando com meu tio, nas costas dele, sem ganhar R$1. Ele
bancando hotel, assim, eu podia dormir no quarto junto com ele, viajar com ele e tudo, e a minha mãe mandando dinheiro pra eu comer, e foi 2 anos na mochila dele aprendendo. Que demais! Que tio é esse? Você fala o nome dele, maravilhoso. Fernando Fortes. Fernando Fortes, que parceiro, meu mestre, hein? meu sensei. Ele e minha mãe são minhas 2 grandes referências, sem palavras. A sua mãe maravilhosa chama Vivian. A minha mãe é Vivian Fortes. Vivian Fortes. Olha essa família, ó, o nome diz um montão, né? E eu não tenho Fortes, porque a minha mãe diz que na época de colégio dela, ela não gostava, a galera fazia zoeira com o Fortes. Uhum. E minha mãe não queria isso pros filhos, não colocou o Fortes em mim e no meu irmão. Mas tá no DNA, né? E me conta, você ficou 2 anos com esse tio, aprendendo, comendo arroz. É uma coisa de um artífice, né? De um artesão, e você como um aprendiz. Um aprendiz total. Ele disse que não tinha muita gente ao mesmo tempo interessada ou disponível para fazer esse tipo de coisa. Ele estava com muita demanda. Uhum. Ele falou, tô precisando de alguém. Você é um menino educado, não vai me dar trabalho, quer aprender, então ele estava disposto a me ensinar naquele momento. Uhum. E mudou minha vida. Eu viajei o país com ele, aí até que rolou a primeira oportunidade, porque ele fazia assim, o projeto, Cíntia, aí instalava o projeto, depois que a peça estreava, ele ia pro próximo e deixava a peça rolando com a equipe de suporte da peça. Aí ia pro próximo. Eu fazia esse trajeto com ele. Uhum. Até no primeiro momento que ele viu, ele falou assim, Lucas, você não quer assumir essa temporada aqui? Fica você responsável pelo som, opera você esse espetáculo. Que a gente chama de operar a mixagem de som daquela peça. Aí eu, tá bom, vou topar. Aí fui emendando um no outro, até entrar no Teatro Renault. E aí entrei no Teatro Renault como segundo microfonista. Olha que E fui subindo, e até em 2017 eu virei chefe de departamento de som lá. E fiquei 1 ano e meio como chefe até a pandemia. Aí na pandemia o teatro fechou, tudo. Nossa, a vida da gente virou de ponta cabeça. Eu voltei para Campinas, mas a escola da minha mãe ficou de pé. Que bênção. Online. Deu 1 semana de pandemia, minha mãe assumiu aulas online na semana da pandemia. Falou aula online. Aí era reunião semanal com todos os professores para dar o suporte. A escola de 400 alunos caiu para 100. É aquela coisa. Mas tinham pessoas que estavam com a gente. Sim. E aí eu me agarrei e fiquei. Essa minha vida do teatro foi acontecendo sempre com a dança no paralelo. Tá. Então eu ficava em São Paulo, sei lá, de quarta a domingo, que são normalmente as temporadas. Segunda-feira eu voltava aqui pra Campinas e fazia as aulas de dança segunda e terça. Entendi. Aí voltava pra São Paulo, voltava pra Campinas. E você sempre ficou com o street dance, posso chamar assim? Pode. A dança de rua. Por ser uma dança muito nova, muito jovem, vamos dizer, perto das danças, assim, é uma dança que tem 30, 40 para 50 anos, né? Então, tem muita questão com relação à nomenclatura, assim. Hoje em dia, tá todo mundo chamando de danças urbanas. Olha que legal. Mas antigamente, o street dance, o hip hop popularizou, aí virou a dança de rua. Hoje em dia, a galera chama de danças urbanas. Foi onde eu comecei. E aí, para aprimorar, eu fiz balé, fiz jazz, fiz contemporâneo, fiz teatro, fiz outras artes. Mas o meu core sempre foi as danças urbanas, assim, que é onde eu tô até hoje. E você é professor dessa? Danças urbanas aqui em Campinas, eu dou aula em Hortolândia também. E aí eu coreografo os grupos de competição hoje em dia. A dança deu uma decolada, assim, de oportunidade na minha carreira. E eu tô tendo que balancear, porque na pandemia eu fiz o processo seletivo para entrar numa empresa de tecnologia que tem uma produtora de áudio e vídeo dentro. Entrei, tô até hoje lá, e tento conciliar essas duas demandas. Então lá é um trabalho comercial, de segunda a sexta, carteira assinada, horário comercial mesmo, né? E aí de final de semana eu venho pra cá, sexta à noite tem ensaio, sábado de manhã eu dou aula, domingo de manhã os ensaios do grupo de competição. Cara, você não tem descanso! Não, e aí o que acontece? Como eu sou CLT lá, quando aparecem as oportunidades da dança, que vou ter mais demanda de horário, eu tenho que pedir as férias lá do meu trabalho de São Paulo para conseguir. Então, por exemplo, conciliar. A Disney vai fazer um show de Natal em Curitiba esse ano. São 45 dias de trabalho, ensaio mais show. Me chamaram para coreografar esse projeto. Pera um pouquinho, fala devagar. Ele vai falando rápido. Eu já me dando um monte de coisa. Escuta, então você vai coreografar um show da Disney no em Brasil. Curitiba. No Brasil. No Brasil.
Mas você falou uma outra coisa que eu queria salientar. Você falou que deu um boom nessa questão da dança. Lucas, eu vou olhar da minha outra perspectiva como professora de filosofia na sala de aula, e o quanto me incomoda a presença das telas, né? A supremacia das telas. E eu sempre digo que não existe saída sem corpo, né? Que a gente precisa voltar para essa reconexão com o mundo e ela passa pelo nosso corpo. Você acha que a dança tem sido buscada como um processo de retomada do sujeito? É uma questão de moda? É uma questão... Será que isso tem a ver com as dancinhas do TikTok? Enfim, por que? A que você atribui esse boom? O meu boom profissional não tem nada a ver com a tela, é justamente o lado contrário. Sim. Mas há muita discussão sobre a tela no meio artístico. Eu vou dar um exemplo que me acontece quase toda semana. Acaba a aula, o aluno vem e pede para filmar o que a gente fez em sala, para estudar em casa. Eu não tinha o vídeo na minha época para estudar em casa. E aí desenvolveu-se uma técnica de estudo, memorização de outros jeitos, menos práticos, talvez, do que o vídeo, mas talvez mais eficazes, porque o aluno fica muito preso àquela dimensão. E até tive uma professora que falava assim, se você colocar o celular para te filmar e você couber na tela do seu celular, sua dança está muito pequena. Olha que interessante! Nossa! Não é demais? Nossa, eu tô dando muitos insights assim, porque é isso, né? Se a tua vida, tô levando para um outro lado do que eu tô falando, se a tua vida, né, ela tá se enquadrando, né? Ela tá pequena. Isso. Porque o que a galera faz? Vai acabar a aula, ou enfim, momento de estudo que seja, coloca o celular numa cadeira ou no chão apoiado, se distancia e dança. Não se cabe, não é 100% dos casos, a gente está generalizando, mas é uma boa reflexão. Se você assistiu o vídeo e você coube ali naquelas polegadas de tela, você se mexeu pouco. Tem caso que isso é um grande problema, pô. Tem caso que, assim, estamos generalizando de novo. Sim, não, mas a reflexão vale muito. Eu tô colocando isso no campo metafórico, sim, né? Quer dizer, se a minha vida, ela tá suficiente, aquilo que eu tô expressando, né? Porque hoje as pessoas ficam muito vinculadas àquilo que tá na tela, aquilo que é o rápido e aquilo que é o suficiente, né? Então, se a minha vida, ela encaixa, é que ela tá pequena. Nossa, essa é uma frase para a vida. Muito Sua legal. Professora maravilhosa. Muito legal, né? Eu uso como recurso. Sim. Porque tem muito recurso, YouTube, TikTok, Instagram, eles... na minha época tinha que baixar o vídeo torrent, né? Enfim, pra achar as pesquisas, o que estava acontecendo nos Estados Unidos de atual. Hoje em dia, você abre o celular, você vê o que o cara no Japão tá fazendo de dança, de mercado, né? Então, esse lance da pesquisa facilitou um absurdo. Então, esse recurso eu acho incrível para usar. Agora, tem essas questões. O TikTok, ele veio com esse produto que fez muito sucesso e que em algum momento a galera achou que a gente ia perder esse mercado acadêmico para dancinha do TikTok. Mas eu acho que já a galera já viu que a dancinha do TikTok, né? É uma coisa aqui e tal, e beleza, ela funciona, desculpa, para vender um certo tipo de produto e ponto. Mas o que a gente faz, ou enfim, a galera que realmente tá artisticamente impulsando para outra coisa, como por exemplo, coreografar um show para Disney, não vai ficar preso à tela de jeito nenhum. Um show para Disney, sensacional. Nossa, tá vindo muitas ideias, assim, muitas questões na minha cabeça. Se você tem perguntas para o Lucas, coloque aí, né? A gente depois encaminha para ele, enfim. Mas você estava falando sobre o impacto, né, que as redes tiveram. Hoje, Lucas, as danças urbanas, elas estão presentes em todos os grandes centros, traduzindo assim, né? Hoje, as escolas... Em quais contextos, em quais países a gente tem uma expressão e que lugar o Brasil ocupa nisso?
Hoje em dia é global, espalhou-se muito. De novo, é uma dança muito recente, se você for parar para analisar. E ela vem influente de muitas outras danças de outras culturas, né? Então a África com os Estados Unidos faz essa grande junção que é as danças urbanas hoje, mais outras técnicas. E a grande confusão que está rolando das danças urbanas é que ela não é um livro como o balé que ou é aquilo ou não é aquilo, dicionário, é aquilo ali, ponto, sim. Tá escrito, acadêmico. O jazz foi uma adaptação contemporânea, moderna. As danças urbanas não nasceram nesse lugar de exposição, de análise e tal, como vieram essas outras. Nasceu da festa, do compartilhar. Então, a preocupação era gerar emoção, era viver e por isso essa grande bagunça entre países. Sobre que lugar o Brasil ocupa, assim, eu acho que a gente foi tarde no recebimento dessa dança, como a arte no geral no Brasil. Eu acho que recebe as coisas para cá de uma maneira mais... Não é aqui que desenvolve muito, né? Elas nascem em outros países e vêm. O Japão, o lado oriental do mundo, tem, pelo desenvolvimento deles estratosférico, eu acho que eles desenvolveram muito mercado em cima desse... Mas a Europa tem muitas danças urbanas também, mas a grande potência é o mercado americano, por causa do business mesmo, os clipes, os artistas que vieram com essa coisa mais pop, sim. E a dança urbana entrou nessa adaptação ali, entendeu? Tipo, que você assiste em clipe, que dança é aquilo? Exato. É a dança urbana pra você? Um cara mais conservador das danças urbanas vai dizer que aquilo não é a dança urbana. Ela não nasceu daquele lugar, entendeu? Entendi. Então tem rolado essa mesclagem gigantesca e a dança urbana está em bastante discussão aí. O Brasil tem uma notoriedade, a gente vai para campeonatos mundiais, assim, mas os mundiais, eles são bem quadrados de regra, quase que uma ginástica. Você tem que Sim. cumprir certos requisitos. Artisticamente, você cria-se pouco. Não vou dizer que cria-se pouco, mas a liberdade de comunicação, ela é diferente, assim. Você tem que criar dentro daquela regra. É como se mandasse você pintar um quadro usando só determinadas cores ou só determinadas linhas, por exemplo. Esse é o campeonato mundial que tem hoje nos Estados Unidos. O Brasil tem ganhado alguma representatividade nesse tipo de campeonato, mas ele é um campeonato um pouco mais quadrado. Até para que haja um critério de avaliação, né? Sim, vamos dizer assim. Que é uma outra gigantesca briga aqui no Brasil, a falta de critério de avaliação de campeonatos de dança. Entendi. Eu estava pensando, eu acho que eu fiz uma fala em algum vídeo, que eu não lembro exatamente de que entrevista, mas falando que eu tenho percebido que dentro da publicidade, né, que a gente acessa na TV e principalmente nas redes sociais, aparece muita gente dançando. Né? Então, eu tenho uma teoria de que quem está de um lado da tela está passivo, imóvel, mas se sente de alguma maneira ali, tem um espelhamento ali de alguém que está dançando, pulando, se movendo. Eu reparei isso esses dias, falei, nossa, toda propaganda XYZ aparece alguém dançando, né? O TikTok veio aí, veio modificar. Agora, essa coisa dessa febre, dessas danças no TikTok, ela vem do que você atribui, Lucas? Porque, de alguma maneira, assim, foi um fenômeno, né? Essa coisa de dançar na frente da tela. Eu não sei. Porque não foi um mundo que eu me encaixei, assim, eu vi a dança de outra maneira. Então, tem uma coisa que o TikTok, e eu vejo isso nos alunos, assim, é fácil de copiar. E eu acho que lá no fundo, todos nós gostaríamos de dançar um pouquinho. Sim. Lá no mesmo os que falam, não tenho jeito, tenho 2 braços esquerdos, sabe essas coisas assim? Não tenho ritmo. Sim. Todo mundo já tem um amigo que fala essa frase. Lá no fundo, eu acho que numa festa, com a música, todo mundo escuta a música, não vai dizer que alguém odeia a música. Sempre tem E aí você escutar a música e balançar, ou sentir, gerar, a dança ela vem desse mesmo lugar, né? Então, quando vem o TikTok e a provocação do TikTok é me copia aqui e grava aí, do jeitinho que eu tô fazendo,
as pessoas começaram a perder um pouco esse medo. Interessante isso, né? Porque, embora nem todo mundo se sente apto a dançar, todo mundo tem corpo. Todo mundo... E tem, obviamente, que a música, né? A gente pode olhar para nossa vida intrauterina. Tem um som ali, tem uma batida, tem ritmo. Tem ritmo. O teu coração, tudo exato. é ritmo. Então, de alguma maneira, a gente se sente... É um lugar conhecido ou confortável. Sim. Né? E como nasceu essa história da Disney? Agora eu quero saber. Pode contar pra gente? Nossa, que delícia! Imagina, um sonho. Eu nunca imaginei que... Eu tive a oportunidade de ir pra lá muitas vezes porque meu pai tinha uma agência de viagens, então ele me colocava na mochila pra ir, então fui uma criança que cresceu no mundo Disney. De filmes, livro, música, eu fui envolto disso. E aí hoje emitir uma nota pra Disney, pô, é maluco, Cíntia. A primeira convidada foi a minha mãe, há uns anos atrás, para entrar pelo currículo e tal que ela tem. Hoje, para mim, é até surreal ter feito esse convite. Então, eu fui trabalhar com ela no final do ano passado. A Disney fez a feira de exposições anual deles aqui no Brasil pela primeira vez ano passado, em São Paulo. Chama D23, que é a feira de novidades. Eles falam das novidades dos parques, filmes e tal. E aí, convidaram a minha mãe para coreografar os shows que iam acontecer dentro dessa feira e eu fui como assistente. Esse ano, a Disney está trazendo para o Brasil, com uma agência local brasileira, produtora de eventos, um show de Natal que a Disney fez na Argentina no ano passado. E a gente está adaptando o show da Argentina para cá. E é um show que foi concebido com uma linguagem muito urbana e contemporânea. E aí a Disney foi na Vivian, na minha mãe, e falou, esse show não é um show de criação, mas a gente queria convidar o Lucas, porque a gente sabe da qualidade dele e tal, é quase uma réplica do show, mas ele vai ter que criar, mas é um show urbano, a gente acha que esse show tem a cara dele, podemos ligar pra ele. Aí eu não sabia disso, minha mãe me ligou e falou, a Disney vai te ligar. Gente! Eu tava há uma semana de ir pra Orlando, porque eu fui dançar em Orlando pela escola. A gente tem um programa, a Disney tem um programa que chama Disney Performing Arts, que você se inscreve num programa cultural da cidade de Orlando, e a Disney e a Universal Studios abrem a porta para você agendar uma apresentação lá. A gente fez esse programa em 2023 e a gente voltou no começo desse ano. Eu tava há uma semana dessa viagem, e ela me liga dizendo que a Disney vai me ligar. Essa foi a história. E aí rolou esse convite, a gente começa os ensaios, aí teve audição, todo o processo. 10 de novembro agora começa os ensaios, é um mês de ensaio do projeto, o show tem 1h30. E aí, dia 10 de dezembro, eu vou para Curitiba, e aí eu fico até o Natal, lá em Curitiba, comandando. São 28 bailarinos, mais os cantores, a banda, porque é tudo ao vivo, né? Vai ter os personagens, vai ter Mickey, Minnie, tem os VIPs que a gente chama, né? Mickey, Minnie, Pateta, Pato Donald, a Margarida, o Pluto, e tem uma surpresa também lá no show que... Nossa, eu tô emocionada, porque, Lucas... Você atua num lugar tão especial que é do sonho das pessoas, não é? Mas é o meu também, é muito louco. É muito lindo, porque é quase que uma vida numa outra dimensão, né? É conversa minha com a minha terapeuta, com a minha psicóloga. Eu nunca fiz, ano passado entrei num começo de depressão, fui me enfiando num buraco, minha mãe me convenceu, eu era meio resistente, porque assim... mas eu sei as respostas pro que eu tô passando, sabe? De uma certa autossuficiência. Eu sabia, eu tinha essa eficiência, mas eu sei o que eu tô passando. E eu sei a resposta. Qual o problema? Eu não sabia chegar nessa resposta, não queria aceitar, não queria... Eu sei o que é minha terapia. Enfim, então, mas aí fui pra terapia e ela mudou a minha vida. E a minha conversa com ela é justamente isso. A minha indignação é como as pessoas... vai parecer muito egocêntrica essa frase, tá? Tá. Por que as pessoas não sentem o que eu sinto no meu trabalho? Olha, para um pouquinho aqui, né? Porque nesse sofá sentam muitas pessoas. Eu imagino. E em todas essas conversas, a gente fala sobre propósito, fala sobre sentido de vida, E a maior parte das pessoas fala sobre essa busca que ainda não encontrou, né? E aí você está me trazendo uma resposta de um outro lugar,
E eu acho que é importante você, não vamos falar muito sobre isso, mas também você disse, né, quer dizer, o fato de ter essas possibilidades de se expressar com esse volume não te isenta de sofrimentos, né? Não te isenta de questionamentos e de um lugar que... Porque quando a gente está vivendo, e aí eu imagino que estejam muitos adolescentes também, e jovens adultos, e não tão adultos assim, assistindo essa conversa, a gente acha que é só com a gente, né? E a gente vive num momento assim, de uma felicidade obrigatória, né? Tá todo mundo bem, uma felicidade de Instagram e tal. E todo mundo tem uma jornada, né, Lucas? E para você pegava isso, assim, por que as pessoas não vivem o que você vive no sentido de satisfação? Não foi o motivo da minha terapia, mas foi tema dela, assim, tipo, de você olhar para as pessoas e as pessoas não terem a mesma paixão que eu tenho pelo que eu faço, o sangue no olho, a garra, o brilho. Eu falo com meus alunos isso, pô, vocês estão vindo dançar, nenhuma mãe obriga vocês com 18 anos a vir pra aula de dança, vocês estão vindo porque vocês querem. E não faz aula com brilho no olho, Cíntia. Eu digo, pô, não é possível, sabe, eu gasto tanta energia doando para as coisas acontecerem, por que as pessoas não... Né? E a minha terapeuta vai explicar isso de diversas maneiras, assim. Eu só não me conformo que pessoas vão viver uma vida sem achar esse lugar que eu achei muito cedo. Se foi presente, eu não sei dizer o que é, mas eu achei esse lugar muito cedo, não deixei morrer. Isso é muito culpa da minha família também, eu acho, porque precisa ter rede de apoio. Sim. Mas me enfiei num buraco no passado de autocobrança. Imagina, as coisas começaram a acontecer de uma maneira muito... de uma proporção muito grande. Veio autocobrança, veio medo, vem tudo, né? E aí me isolei, não queria conversar com ninguém e tal. E aí uma mega curiosidade, vou contar aí em 5 minutos. Comecei a não responder as pessoas, comecei a me trancar no quarto em São Paulo, ninguém conseguia falar comigo, eu ia pro meu trabalho, voltava, cara fechada, não sei o quê. Até um dia que o meu irmão e o meu melhor amigo e minha mãe pegaram o carro e foram pra São Paulo, eu só escutei eles entrando no meu apartamento. Minha mãe embaixo no carro, meu melhor amigo e meu irmão arrombaram a porta do meu quarto, falaram assim, chega, o que você precisa? Já deu. E aí, naquele lugar, naquele momento, é um dos momentos mais emocionantes da minha vida inteira. Eu chorei, falei, depois fui pra terapia, tal, consegui sair desse lugar de solidão que eu tinha me colocado. E eu coreografo, né? Eu faço parte dos grupos de competição da escola. E aí, todo começo de ano, e isso foi no mês do aniversário, eu faço aniversário em janeiro, foi no mês do meu aniversário. Que é justamente quando a gente tá criando as coisas pra começar o ano pra... E aí, dentro das minhas milhões de viagens de ônibus que eu faço pra São Paulo, uma das músicas que eu coloquei no fone pra escutar por algum acaso do shuffle do Spotify, assim, a música falava sobre... É a música de um musical, de um garoto que tem uma dificuldade de comunicação no colégio. Olha que engraçado a gente falar sobre isso. É um musical que se passa no colégio. É um garoto que ele tem o braço quebrado e ele é quase um autista, ele tem muita dificuldade de comunicação no colégio. E o musical é em volta dessa trama, em volta dele, assim. Porque o que acontece? O melhor amigo dele assina... O melhor amigo não, o cara que faz bullying na escola assina o nome dele mesmo no gesso quebrado dele inteiro. Como forma de bullying. O menino acaba se matando. E deixa uma carta pra esse daqui, ele vira o mais popular da escola, porque ele tava ajudando o outro e tal, a mensagem se... Inverte. E a música é justamente esse encontro, You Will Be Found, tipo, a gente vai te encontrar. Ó. E aí eu falei, pronto, tá aí uma das minhas coreografias desse ano. Eu vou falar sobre essa amizade, sobre esse lugar de você encontrar alguém ou ser encontrado, porque a gente não tem como ficar sozinho. Não tem como. Não vai dar certo. E aí, muito especial. Essa coreografia eu fiz no começo do ano passado, eu fui para 7 competições. Eu ganhei primeiro lugar nas 7 competições, Cíntia. É uma coreografia de estilo livre, porque eu sabia que ela não ia encaixar nas danças urbanas, porque ela era muito maior do que as danças urbanas. Então fiz os convites para algumas modalidades, balé, jazz e danças urbanas, e juntei todos os estilos numa coreografia só, com mais de um aluno.
E eu falo sobre... Eu apago a luz no meio da coreografia, acendo as lanternas, e coloco esse caminho também através das lanternas e tal. Ontem, a gente fez a reinauguração do Centro de Convivência em Campinas. Eu apresentei essa coreografia lá, que eu tô vindo de lá quase. Eu tenho outros trabalhos na noite, mas essa fica no coração de todo mundo, e às vezes eu não preciso nem explicar essa história toda. E é isso, você tá no palco ali, colocar todas essas mensagens, e todo mundo consegue sentir alguma maneira de afeto por ela, porque todo mundo ou já foi encontrado ou precisa encontrar alguém. Então, especial e vai demais. ser encontrado, né? You Will Be Found, é o nome da... Não, aí a coreografia virou Nunca Estará Só, porque eu precisava colocar isso de uma maneira mais... em português e tal, mas a música You Will Be Found que é isso, a gente vai te encontrar. Faltando coisa assim no mercado. Não é fácil fazer. Não. Eu encarei de dezenas de monstros para criar essa coreografia. De chegar para os meus alunos e contar toda essa história, dizer que eu estava enfiado no meu quarto trancado porque eu não queria falar com ninguém. Não é fácil para mim, hoje eu falo para você com uma tranquilidade, mas na época, para falar isso pro meu aluno, onde eu sempre vi esse lugar de liderança como um lugar de... Assim, as pessoas têm que me colocar num pódio, eu não posso mostrar vulnerabilidade. Eu sou o adulto dessa Eu sou o adulto, eu tenho que ser exemplo, então eu não posso ser fraco. Não, eu vou ser exemplo sendo fraco. E vou mostrar o outro lado, assim, porque eu sou gente como qualquer um, né? Então, foi muito interessante. Mas tá faltando, a dança tá indo um pouco para esse lado do raso, do mais fácil, do superficial. E acho que não pode deixar morrer, porque é a sensação antes do movimento. A sensação. Você sabe que eu queria ser sua aluna. É verdade. Não fala... Olha isso, a minha professora dizendo que queria ser minha aluna. É porque eu te ensinei algumas coisas e você tá me ensinando e vai me ensinar outras. A vida, acho que é isso aí. Eu queria ser sua aluna. Aliás, vou falar sobre isso agora. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Vamos aí. Mas enfim... Eu, no alto dos meus 5.2, quero dançar. Qual é o espaço para nós, cinquentinhas, sessentinhas, setentinhas, oitentinhas, na dança? Olha, eu não vou falar porque eu não cheguei lá ainda, chegarei, mas vejo as amigas da minha mãe que formaram a própria turma e vão lá, Cíntia, fazer a aula mais gostosa que eu já vi fazerem, porque liberta de uma preocupação, liberta de um preconceito, vai assim, não preciso provar mais nada pra ninguém, não preciso fazer isso aqui por ninguém, vou com uma maturidade tão leve que eu vejo uma coisa muito especial. Elas encaram desafios do tipo, tem festival de final de ano, vai a turma se apresentar no teatro, no meio das outras turmas, gera uma coisa assim, ai, o meu corpo... Ai, a minha idade, a minha aparência perto dessas meninas de 16, 18 anos, tal. Então rola, mas assim, o incentivo da gente de tipo, vocês têm uma alma, uma paixão por estar aqui, que é a maior vitrine, assim. Então, o espaço que eu enxergo é talvez o mais gostoso, o mais sincero e o mais essencial da dança, que é ir pra dançar. Ir pra dançar, nossa, que emoção. Muito louco. Lucas, dizer o que dessa conversa? Eu sempre falo que eu choro das coisas, mas olha, eu tô... eu tô muito diferente de como a gente começou. Eu vou ficar ressoando muita coisa, muito linda. Então, a primeira coisa que eu vou combinar é que eu vou fazer uma aula lá na Vivian Fortes. Vou lá. Aí eu gravo um pedacinho, só pra dizer que eu tô lá, tiro uma foto com o Lucas. Lucas, o que eu desejo pra você? Eu desejo que você mantenha essa coragem, esse brilho no olho, porque você não tem que se perguntar por que seu olho brilha. Você tem que se preocupar em brilhar. Né, como sua mãe disse, viva, viva. Então é isso. Obrigada, meu amor. Obrigado, Cíntia. Que honra. A honra é minha. Ai, gente, que delícia. Obrigada, que conversa. Um beijo pra vocês. Obrigado, pessoal. A gente vai colocar nas redes sociais o contato do Lucas. E a gente se vê. Até a próxima.